Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Resposta Divinas. Eu sou o pastor Wellington e sejam bem-vindos ao nosso canal. Fica à vontade aí, porque eu vou trazer uma palavra para reflexão, para abençoar a tua vida. Se você está chegando agora, se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito e também sempre deixa o seu like. E quero agradecer mais uma vez por todos vocês que estão chegando, estão se inscrevendo no nosso canal, têm compartilhado nossos vídeos. Que Deus te abençoe grandemente. Meus amados irmãos, eu gostaria de abordar um tema até que muitos não gostam de comentar, sobre a morte. Sobre a morte. A morte é algo real na vida de todos os seres humanos, de todos os seres, porque até a planta morre também. Então a morte é um caso real na vida do ser humano, é a coisa mais certa que tem, é a morte. Então a Bíblia, ela fala sobre a morte. E a questão é o seguinte, como que surgiu esse negócio aí? Às vezes até quando uma pessoa morre, a pessoa fala assim, morreu de morte natural. Na verdade, a morte não é algo natural para o ser humano. Tanto é que não é natural que todos os dias, todas as horas, todo segundo morre alguém. E as pessoas nunca se conformam. Às vezes morre, você vê na televisão, sabe que está morrendo todo dia morre gente. Mas a pessoa não se conforma, principalmente quando morre um ente querido. Quando morre um parente da gente, a gente fica muito consternado, muito triste, muito abalado, com a morte daquele parente. E na verdade, se a gente fosse olhar com a concepção de que a morte é algo natural, era para a gente aceitar com mais facilidade. Por quê que a pessoa não aceita? Porque sempre morrem pessoas e a gente sempre chora quando morre um ente querido. Porque na verdade, irmãos, o ser humano, ele não foi feito para morrer, não. Lá no Jardim do Éden, o ser humano, através de Adão e Eva, teria vida, iria viver para sempre ali no Jardim do Éden. Iria se multiplicar, iriam ter filhos normalmente, mas eles não morreriam. Mas um dia, quando eles desobedeceram a Deus, quando Deus diz que não era para comer do fruto daquela árvore, eles desobedeceram e comeram, entrou as consequências. E uma das consequências é a morte. Aí a palavra do Senhor vai falar, lá em Romanos 6, no versículo 23, diz o seguinte, porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia está dizendo que existem salários, né? Tudo aquilo que nós fazemos, nós iremos receber uma recompensa. E o salário pelo pecado que a pessoa comete, sem que a pessoa peça perdão, reconcilie na presença de Deus e venha para Jesus, tudo isso aí lá no finalzinho terá uma recompensa, um salário. E o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte, mas o presente de Deus para aqueles que abandonam o pecado e vêm para Jesus, a recompensa é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala aqui sobre vida eterna, não é vida eterna aqui na terra não, irmãos. Por quê? Um dia nós iremos. Já observou que até aquelas pessoas que Jesus ressuscitou, lá no Novo Testamento, o Lázaro que Jesus ressuscitou, ele depois veio morrer. Todas as pessoas que ressuscitaram naquela época morreram. O único que não morreu, que ressuscitou e continua vivo e nunca vai morrer, é Jesus. Mas as demais pessoas, eu posso morrer hoje, Jesus pode me levantar da sepultura, mas daqui a pouquinho eu volto de novo. Então, meus amados irmãos, quando a Bíblia fala sobre a vida eterna, a palavra está dizendo que não é que a gente vai viver eternamente na terra, como eu acabei de dizer. A vida eterna significa o quê? A morte eterna, que a Bíblia fala também, não está falando tanto da morte física, mas da morte espiritual. A pior morte não é física, que todo mundo irá morrer,
mas a pior morte é a morte espiritual. Aí quando a pessoa toma uma decisão ao lado de Jesus, se arrepende dos seus pecados e vem para Jesus, a Bíblia diz lá em João capítulo 5, versículo 26, que a pessoa passou da morte para a vida. Quando nós não estamos na presença de Deus, nós estamos mortos, não fisicamente, literalmente falando, mas nós estamos mortos espiritualmente. E um dia, tomando uma decisão ao lado de Jesus, a Bíblia diz que em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em juízo, e passou da morte espiritual para a vida espiritual. A pessoa passa a ter vida. Agora, uma questão muito interessante é o seguinte: como que a pessoa passa a ter vida? Como a pessoa passa a ter essa vida? Olha só, a palavra do Senhor diz o seguinte, que Jesus, ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou o quê? A vida. Jesus é a essência da vida. Então, quem tem Jesus tem a vida, né? Tem a vida. Quem não tem Jesus não tem vida em si mesma. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor fala que aqueles que ouvem a palavra de Deus e crê naquele que me enviou e recebe Jesus, passa a ter vida eterna. Então a morte eterna não vai existir. Morte física sim, morte eterna não vai acontecer. A pessoa não vai ter essa morte. Porque a morte espiritual é a pior morte que tem, irmãos. A morte física não, mas a morte espiritual significa afastamento do homem de Deus. É o afastamento do homem da própria vida, que é a pessoa de Jesus. Então, meus amados irmãos, fica com esta palavra aí, a palavra do dia, falando sobre a morte, que a morte, a pior morte não é física, mas a morte é espiritual. E a morte espiritual é partir desta vida e morar longe de Deus, longe de Jesus, que se chama a segunda morte. Meus amados, ficam na paz do Senhor, que Deus abençoe. Espero que você entendeu esta palavra, e caso você tenha alguma dúvida, ou você quer fazer alguma pergunta, ou você tem algum tema para me abordar aqui, você pode fazer no comentário assim: pastor, eu quero que o senhor fale sobre tal assunto, e estarei preparando um vídeo para falar para você. Irmãos, que Deus te abençoe, ficam todos na paz do Senhor, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.